Boa tarde a todos e a todas. Somos o grupo responsável pelo seminário 3 de CRB1 do professor Murilo. O grupo é composto por mim, Flávia Ludolfi, Ana Letícia, Ana Carolina, Duvenson Basnetti, Kevin dos Santos, Matheus Canedo e Nara Souza. O trabalho baseia-se no texto Os Movimentos Sociais e a Emergência de uma Nova Noção de Cidadania, da Evelina Danino. Sobre a autora. Ela é professora titular na Universidade Estadual de Campinas e sua formação acadêmica, ela possui mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em ciência política na Stanford University. Sua área de atuação. A área geral que ela atua é ciências humanas, mais voltado para ciência política, e ela atua nas subáreas de processos de democratização, comportamento político, movimentos sociais e teoria política, com especialidade em teoria política moderna. Sobre sua linha de pesquisa, ela atua principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, cidadania, sociedade civil, democracia e democratização. Podemos citar algumas de suas obras como sendo Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil, Disputa pela Construção Democrática na América Latina e anos 90, Política e Sociedade no Brasil, que abrange o texto base desse trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que o texto fala. Ele trabalha com 3 pilares: cidadania e seu conceito, como ele está presente cada vez mais na sociedade, conceitos históricos, que eles já estão pré-estabelecidos antes mesmo de nascermos e influenciam até hoje na nossa sociedade, e movimentos sociais como transmissor de fala na sociedade moderna também. Então, o texto, ele fala um pouquinho sobre autoritarismo social, perdão. O que é esse autoritarismo social? Eles são práticas sociais que permeiam a nossa sociedade atualmente. Então, ele se apresenta até em formas físicas, como, por exemplo, o caso do preconceito social, em que há uma diferenciação entre o elevador do proprietário e o empregado de um determinado prédio. E não existe um documento que fala que existe esse autoritarismo social, mas a gente já conhece ele, porque ele já está na nossa sociedade antes mesmo de nascermos, e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo o papel do empregado, o papel do proprietário, do chefe, o papel da mulher, o papel do homem na sociedade. E isso está atrelado aos comportamentos enraizados, ao preconceito, ao machismo, ao racismo e à homofobia. Como esses comportamentos e esse autoritarismo social dificultam a implementação de uma democracia efetiva, e eles também dificultam a implementação de uma cidadania, de fato. Então, a autora ela não explica o que é cidadania para a gente, mas ela fala que não faz sentido você falar de movimentos sociais sem falar de cidadania. Como cidadania está tomando proporções tão grandes que, de fato, ela é uma chave importantíssima, para a sociedade. Como ela serve como uma base para os próprios movimentos sociais. Porque não faz sentido você estar numa sociedade que você não entende qual é o seu papel, qual é o seu dever, qual é o seu direito. Então, ele serve para realmente abrir os olhos da sociedade e, com isso, o próprio cidadão lutar pelo aquilo que ele tem direito. Um próprio termo que a autora falou é o direito a ter o direito. Eu quero ter o direito a ter o direito a uma moradia digna, coisa que muitos não têm. Então, serve como base para o cidadão, para o indivíduo da sociedade ser o porta-voz, da sociedade, porque muitos acreditavam que cidadania, essa questão de lutas, se baseavam somente em esferas políticas, e não. O próprio cidadão pode fazer a diferença na sociedade. Ele pode ser o porta-voz, ele pode ser o transformador, porque não adianta nada você ter uma transformação individual para depois fazer a coletiva. Então, a autora trabalha muito sobre isso, e como o cidadania, ela tem diferentes conceitos e significados para diferentes pessoas, e como ele está sendo cada vez mais importante. Bom, sobre a resolução da tese, a autora resolve essa questão propondo uma nova noção de cidadania,
onde o povo deve ser mais participativo nas decisões sociais e conscientes também de como cada uma dessas decisões afetam a vida deles e dos outros grupos também. E que se leve em consideração, além da igualdade, as diferenças. Além disso, além do interesse da população, é preciso ter uma mudança na democracia de fato, que promova a inclusão da opinião do povo na hora de determinar os direitos. E, para sustentar a sua tese, ela se apoia em autores, pesquisas quantitativas e experiências reais, como foi o caso que ela citou do estado de Porto Alegre, que tem uma longa e sólida história de luta, que inclui não só a construção institucional de associações, como a Fracab e a UAMPA, que são associações de moradores, e que elas fazem esforços constantes em procurar construir estruturas de representação democrática e transparente que reivindicam hoje como cogestores o atendimento efetivo dos direitos sociais. Referente à conclusão da autora, ela conclui que se deve aceitar a desconexão entre igualdade e diferença, aceitar a diferença e também entendê-la, pois se tem dois tipos de diferenças. A positiva, que luta na defesa de privilégios, que elas são dados diretamente sensíveis para todo mundo e por isso são mais fáceis de se entender. E temos as diferenças negativas, que são as discriminações e desigualdade. Elas não são tão fáceis de se articular e assim corre o risco de um autor que for falar sobre elas se torne um preconceito, sua fala se torne como se fosse um preconceito. E assim faz unir essas duas diferenças, né, se pensar nelas, faz com que se possa avaliar completamente a sociedade, em todas as dimensões. Ela ainda diz que a noção de uma nova cidadania é a possibilidade de trazer respostas aos desafios deixados pelo fracasso tanto de concepções teóricas como de estratégias políticas que não foram capazes de articular as dimensões da sociedade. Para o Brasil ter essa capacidade de articular os múltiplos campos, é necessário a luta pela construção da democracia e pelo seu aprofundamento, ou seja, a nova cidadania enquanto estratégia política. Bom, agora nós daremos início à análise das imagens. A primeira imagem que nós vamos analisar é a dos indígenas na Constituinte. Essa imagem ela é de Salomon Citronovics. Ele é um fotógrafo nascido na Alemanha em 1952. Ele é formado em comunicação pela Universidade de Brasília, trabalhou no Jornal de Brasília, no Correio Brasilense e na revista Veja, sempre na área da fotografia. E por um tempo também, de 1998 a 2018, ele lecionou fotojornalismo na PUC. Antes de explicar um pouco a imagem, eu vou contextualizar vocês. Essa imagem ela se deu no dia de votação do capítulo dos direitos indígenas no plenário constituinte, ou seja, lá em 88, durante a Constituição. A gente consegue ver que o ângulo da imagem ela nos dá esse título de espectadores. A gente vê todo o plenário, nós vemos os indígenas, nós estamos atrás de tudo isso, assistindo o que está acontecendo. Esse processo decisivo da Constituição foi um marco muito grande para os indígenas. Eles ocuparam de forma muito assídua, de forma até, enfim, vou dizer agressiva, não necessariamente agressiva, mas agressiva para a visão da época. Eles faziam danças dentro e fora do plenário, e foram eles que levaram como eu posso dizer, foram eles que exigiram os direitos e levaram essas propostas, visando principalmente o direito de ser reconhecido enquanto cidadão brasileiro, né, não ser visto de forma marginalizada, ou ser visto como animais, ter o direito de ter posse de suas terras. Então, não necessariamente posse, como eu posso dizer, uma propriedade individual, mas sim coletiva, onde eles pudessem viver e que não fosse uma terra que fosse explorada, por exemplo, com exploração de minérios, esse tipo de coisa. E acredito que, para finalizar, não ser considerado uma ameaça para a nação brasileira, como disse o Ailton Krenak no seu protesto, o protesto que nós vimos um pedaço dentro do documentário sobre a Constituinte. Então, tem todo esse significado, a presença dos indígenas ali na Câmara, na Assembleia. Enfim, a gente consegue ver que eles não se adaptaram ao local, não se adaptaram, eu digo, de forma do vestuário, das vestimentas. A gente sabe que quando você vai
em locais desse tipo, onde, enfim, ali estavam sendo discutidas a Constituição, normas, legislações. Então, normalmente o pessoal vai de paletó, esse tipo de coisa, e ali eles estavam com seus trajes naturais, então com a pele à mostra, com as cores, com os cocares. Então, isso tudo traz um peso imenso para a foto. E essa visão panorâmica, como eu disse, a visão de espectadores, nos faz entender o peso e a capacidade também que a Constituição e que os indígenas tiveram de realmente criar o que a gente chama de Constituição cidadã. Agora, continuando a análise das fotos, essa foto foi tirada pelo Éder Chiodeto, que nasceu em 1965 em São Paulo. Ele é graduado em Comunicação Social pelo MESP e ele é mestre em Comunicação e Artes pela USP. Atualmente, ele trabalha como, obviamente, fotógrafo, jornalista, curador independente e crítico de fotografia. Ele trabalhou no jornal Folha de São Paulo como repórter fotográfico, editor e crítico de fotografia. E ele também contribuiu com alguns artigos críticos sobre fotografia. Ele integra o Conselho Consultivo do Museu da Arte Moderna de São Paulo e ele ministra lá um workshop chamado Ensaio Fotográfico. Bom, analisando a foto por agora, se caso houve alguma edição no filtro ou correção na fotografia, assim como a influência do ângulo, na minha concepção não interfere na interpretação da foto. Aliás, eu encontrei uma outra foto do mesmo ambiente, das mesmas pessoas, só que de um ângulo diferente. E a minha conclusão foi a mesma. Nessa foto, nós podemos ver várias pessoas, aparentemente jovens adultos, com seus rostos pintados. Não há uma uniformização nas roupas e também podemos ver faixas, tanto presas às suas cabeças, como também em grandes proporções ao fundo. Nelas estão escritas coisas como justiça e fora color, o que me leva a interpretar que eles estão em uma manifestação contra o ex-presidente do Brasil, Fernando Collor. Vamos entender um pouco sobre o contexto geral que ocorreu essa foto, né? Acho que é de conhecimento de todos que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não foi o primeiro que ocorreu aqui no Brasil. O primeiro foi o do Fernando Collor de Mello. Após a ditadura militar no país, Fernando Collor ele foi eleito presidente. Na época, o país passava por fortes crises pela hiperinflação, e como a população se encontrava fragilizada, a figura de Collor, que passava um aspecto jovem e popular, fez com que ele fosse eleito em 1990. Entretanto, a popularidade do presidente, que era jovem, moderno, honesto e, como diziam, caçador de maranjás, foi totalmente desbancada com uma entrevista do irmão dele em maio de 92. Nessa entrevista, o irmão dele falou sobre os esquemas de corrupção que estavam envolvidos, o Collor e o seu tesoureiro, o Paulo César Faria. E, diante dessas revelações, começou um processo de investigação sobre as ações do presidente, que ele foi acusado de desviar verbas, pagar gastos pessoais com dinheiro de empresas fantasmas, entre outras coisas relacionadas a isso. E assim, em agosto de 92, o Collor foi deposto do cargo de presidente. Aí, nesse contexto, entra essa insatisfação popular. Na foto, a gente vê jovens adultos, né? Eles eram os estudantes, e esses estudantes resolveram se organizar ainda em 92, antes do impeachment, para criar situações para tirar o presidente, manifestações e tudo mais. Vale ressaltar que os estudantes sofreram muitas torturas, mortes e censuras durante o período da ditadura do país, que foi antes do mandato de Fernando. Em maio de 92, no final de maio, ocorreu uma reunião entre os estudantes que tinha o intuito de discutir e organizar o que eles fariam no futuro em relação à política do país. E como consequência disso, durante alguns dias do mês de agosto
de 92, o movimento dos Caras Pintadas representou um marco de protesto contra a população política do país. Os Caras Pintadas, eles tinham esse nome por irem às ruas com o rosto pintado de tinta com as cores da bandeira do Brasil, como está na foto. Principalmente os estudantes e a população que se encontrava descontente na época, eles se reuniram em frente ao MASP em 11 de agosto, com cerca de 10 mil pessoas presentes. Esse movimento foi conhecido como Fora Collor. Ainda na mesma semana, no domingo, que foi conhecido como Domingo Negro, como consequência de um discurso do Collor, que ele falava sobre as ações, suas ações corruptas, vamos dizer assim, ele sugeriu que quem fosse a favor dele usasse roupas das cores nacionais, verde e amarelo, e fosse as suas também. Mas contra isso, ocorreu outras passeatas nas capitais do Brasil, em que as pessoas vestiam preto para representar o luto e a insatisfação do país contra o presidente. E como já sabemos, no final desse mês ocorreu o impeachment do Fernando Collor. Agora eu vou falar um pouco sobre o João Roberto Ripper e o massacre dos Eldorados do Carajás. A foto ao lado mostra o velório das vítimas desse massacre e ela foi tirada pelo fotógrafo João Roberto Ripper. O Ripper nasceu em 1953 na cidade de Rio de Janeiro e se formou fotógrafo. O foco do seu trabalho durante a vida toda foi na defesa dos direitos humanos. Ele foi fotógrafo de veículos como a Luta Democrática e o Globo. Entre os seus trabalhos destaca-se as imagens da Terra. No caso, esse trabalho foi o período em que ele tirou essa foto. Esse projeto ele se baseava no Ripper em fotografar ligas camponesas e povos indígenas nos lugares mais remotos do Brasil. Uma de suas técnicas mais utilizadas é o uso de tons mais fechados e sombrios, o que, segundo ele, faz com que as pessoas se debrucem mais na foto. Aí, como vocês podem ver, tal técnica é usada nessa foto da tragédia, para que a pessoa que veja a imagem ela se compadeça com as vidas levadas pelo massacre. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto e o massacre. 3 meses antes dessa tragédia, algumas famílias haviam ocupado uma fazenda que era improdutiva na região de Belém para viverem e trabalharem lá. Logo que eles ocuparam esse terreno, essas famílias buscaram fazer negociações com o INCRA para desapropriar essa fazenda. Após algumas negociações, os camponeses e os trabalhadores eles receberam promessas do INCRA, mas as ações não foram tomadas pelo Instituto. Então eles decidiram fazer um protesto em Belém. Os trabalhadores ocuparam uma rodovia no sudeste do Pará. O problema foi que, ao mesmo tempo desse protesto, dessa ocupação da rodovia, o governo do Pará, da época, queria desobstruir essa mesma rodovia. A resposta que foi dada pelo governo foi de interromper esse processo de negociação e mandar a força da polícia militar do estado para desobstruir a rodovia, não ligando para o movimento e para o protesto dos trabalhadores envolvidos. E foi onde o massacre aconteceu. Essa tragédia deixou 21 vítimas e mais de 60 pessoas feridas. O massacre dos Eldorados do Carajás ocorreu no dia 17 de abril de 1996 na cidade de Belém, em Pará. Um dos pontos positivos, entre aspas, desse desfecho é que a fazenda Macaxeira, que foi a fazenda que os trabalhadores ocuparam, atualmente é o assentamento 17 de abril. Antes disso, esse protesto e esse movimento da ocupação da fazenda, eles foram ocupados pelo MST. Durante essa tragédia, os líderes do MST foram os que mais tomaram a frente, entre aspas, da causa. Um deles foi o Osiel Alves Pereira, que infelizmente foi uma das vítimas do massacre. Ele se destacou pela liderança, mesmo sendo um jovem na época. Em sua homenagem, foi criado o acampamento pedagógico da juventude Osiel Alves, onde as crianças aprendem sobre o MST e os movimentos sociais. Após a leitura e análise deste texto, concluímos:
honestamente com o esforço que custo, a temática do socialismo autoritário pode entender que este é exercido principalmente no setor cultural. Na verdade, os movimentos sociais têm várias dimensões e a luta pelos direitos das mulheres, a equidade de dinheiro e assim por diante. Para o conceito de cidadania, sua origem está toda contextualizada de forma dependente. No final do texto, o autor tenta nos esclarecer o lado político do termo cidadania. Ser cidadão hoje significa assim, envolver em movimentos sociais. Eu diria até cumprir os deveres de cidadão, voltando aos movimentos sociais, é claro que a sociedade é desigual. Não tem mais os mesmos direitos. E isso tem resultado em violência real. Em suma, posso afirmar que, dentro do texto, o autor procura fazer compreender as verdadeiras ideias de cidadania. E depois, nos fará em profundidade sobre os movimentos sociais e suas transformações. Então, gente, a partir da nossa apresentação sobre o artigo e as matérias complementares, nós questionamos a vocês. As ideias que foram apresentadas no artigo, elas podem ser usadas ainda hoje em dia? E o que a sua pessoa entende por cidadania? Bom, gente, esses foram os materiais complementares que nós usamos além dos artigos para chegar na nossa conclusão final. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Obrigada por assistirem e qualquer dúvida nós vamos estar respondendo.